Oi, gente, tudo bem? Esse é o quadro Conversando com a Minha Consciência, né? Conversando com o meu eu. Quem que não conversa, né, com a sua consciência? Hoje eu quero falar para vocês sobre o meu despertar. E por que é interessante para você saber sobre o meu despertar? Porque eu vou comentar aqui sobre carreira, sobre missão de vida, sobre propósito e quem sabe você está aí passando por esse momento, né, não sabendo se identificar, qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito, ou se identifica mesmo com a minha história, com o seu processo, e quem sabe a gente possa aqui aprender juntos, né? Então, quando que aconteceu o meu despertar? Eu acredito que mais ou menos uns 2 anos atrás, assim, que realmente eu comecei a compreender, né, que eu estava numa Matrix, né, que eu comprava muitas ideias da 3D, que eu estava vivendo não a minha verdade, e foi onde eu identifiquei, no mesmo momento onde eu estava procurando me desenvolver como líder. Então, como que aconteceu? Quem assistiu meu vídeo, meu primeiro vídeo aqui que eu falei sobre a alma gêmea, eu contei que eu não dei o devido carinho para minha carreira profissional ao longo desses anos e que eu ia pensar nela depois que eu tivesse o meu segundo filho, que eu ia me dedicar mais. E aí, o que aconteceu? Então, quando eu tive a Valentina, que ela tem 3 aninhos, com 1 aninho, olha só como as coisas são, né? Quando a gente se propõe a, depois do segundo filho, eu vou pensar nisso. E foi exatamente o que o universo trouxe para mim. Quando a Valentina estava com 1 aninho, onde eu pensei assim, agora tá na hora de eu pensar, né, o que eu vou fazer daqui para frente, porque eu não queria mais ser empregada. Isso era certo. Eu não queria mais procurar um emprego. Então eu queria ter meu negócio próprio. Eu já sabia, eu já tinha feito várias outras coisas, eu já tinha sido manicure, várias tentativas de ter o negócio próprio, né? Inclusive eu e o Rafael também, né? Juntos tivemos outras empresas. E estava certo para mim que eu, né, não queria mais ser empregada. E o que eu ia ser? Então, né? O que era a minha verdade? O que eu ia fazer? Eu ainda não estava formada no ensino superior. Eu me formei em 2017, 2018 em recursos humanos, mas eu já atuava como empregada, eu já trabalhei em agência de empregos, né, contratando no recrutamento e seleção, desenvolvimento urbano, enfim, eu sempre trabalhei com pessoas. Aí apareceu uma empresa na minha vida que era uma empresa de marketing multinível. Eu me identifiquei muito com a forma com que o marketing multinível atua, né? E aí eu pensei, cara, tem tudo a ver comigo. A princípio eu gostei do produto, que hoje a gente não faz mais o marketing multinível, mas a gente ainda trabalha com o produto, que é um nutracêutico. Me identifiquei muito com o produto, né? Melhorou muito a nossa qualidade de vida aqui em casa. A gente começou a tomar consciência sobre a saúde, né? Eu e o Rafael, a gente não tinha consciência disso. A gente tomava muito medicamento, então a gente parou de tomar medicamento aqui em casa depois que a gente conheceu essa empresa. E aí eu pensei, nossa, nossa vida mudou muito, então eu quero transmitir isso para as pessoas também. E foi aí que eu comecei a entender que eu vivia dentro de uma caixa. Qual era a caixa, né? Eu, Gislaine, compreendo dessa forma, né? Que a gente precisa, que a gente nasce, estuda, faz uma faculdade, arruma um emprego, tem sucesso, não tem sucesso, se aposenta e morre. Eu vivia nesse paradigma, né? Eu não fazia, na verdade, exatamente o que eu amava, porque sendo empregada eu não gostava muito daquela rotina. Enfim, não era, não fazia parte do meu ser, né? Eu gosto de liberdade, eu tenho esse valor de ser livre, de querer ser livre, de fazer as coisas na hora que eu tenho vontade, e aquela coisa de segunda a sexta-feira para mim era uma coisa que me incomodava muito. Ter que esperar o final de semana, ter que esperar as férias, né, para viajar. Então eu não gostava disso, eu queria mais flexibilidade. E aquele limite também de ganhar tanto por mês também eu não me identificava. Então, no marketing multinível, eu entendi que eu tinha tudo o que eu queria e ainda trabalhava com pessoas que eu amava, né? Mas o que aconteceu? No processo do marketing multinível, eu
quis me desenvolver como líder e entendi que eu tinha que buscar o autoconhecimento para isso. Então, eu estava decidida a me conhecer para ultrapassar os meus limites, que eu tinha barreiras em relação a isso. E foi aí que eu comecei a incrivelmente conhecer as terapias integrativas, né? Eu vendi um produto para o corpo, e no meu processo do autoconhecimento, eu comecei a compreender melhor que os meus clientes, eles precisavam algo além do que eu estava oferecendo para eles, que era para o corpo físico. Então, muitas vezes eu me via já fazendo, sendo terapeuta, né, conversando e tal, e via que a pessoa não melhorava 100%. O que eu vendia? Eu vendia que não era legal a gente usar medicamento, né, que viver no medicamento, e porém eu substituí o medicamento pelo suplemento e era uma coisa que também não estava sendo confortável para mim. E aí, o que aconteceu? Como eu fui uma pessoa que eu desisti de muitas coisas ao longo dessa minha vida, dessa minha carreira profissional, troquei várias vezes de faculdade, de emprego, e não porque eu não era uma excelente empreendedora, não, colaboradora. Eu sempre fui muito comprometida, mas enfim, tinha as minhas crencinhas aqui dentro para curar. Quando eu comecei a perceber que eu estava indo contramão do que eu estava me identificando no meu caminho do autoconhecimento, eu estava começando a me compreender o que realmente era a minha missão de vida, o meu propósito, e estava muito relacionado a trabalhar com todos os corpos, né, com o equilíbrio da mente, do espírito, né, das energias. Comecei a compreender isso, não que eu já não soubesse disso, né, eu sou de família espírita, então eu já tinha uma consciência assim. E aí, então, provavelmente por isso, quando eu comecei a me conhecer, o que eu fazia de vender produto em massa, né? Porque o marketing multinível tem lá as suas regras e tal. Então, eu precisava vender X, por exemplo, de produtos por mês. Isso começou a bater muito para mim, Gislaine, porque o meu propósito de vida não era aquele. Então, começou uma cobrança interna muito grande. E aí eu percebi que eu estava começando a gostar das terapias integrativas. E aí começou a bater aquela dúvida. Meu Deus, eu não acredito. Eu tô querendo sair disso. Eu tô querendo fazer outra coisa. Porque eu achava que eu já tinha encontrado o que eu ia fazer para a vida inteira. Embora lá no fundo eu vi os meus colegas da empresa dizendo, né, que estavam felizes, que não se viam fazendo outra coisa, e lá no fundinho eu tinha para mim que não era isso que eu queria para minha vida inteira. É muito engraçado que a gente já sabe, mas a gente não quer acreditar. Por que eu não queria acreditar? Aí foi um momento bem difícil para mim, porque me vinha muita palavra fracasso. Fracasso, você vai fracassar de novo, você vai fracassar de novo, você vai desistir de algo de novo. Até então que eu compreendi e ressignifiquei a palavra fracasso. Não existe fracassos na nossa vida, existem pessoas, momentos, situações que vêm até a nossa vida para a gente viver, para a gente encontrar o que a gente precisa encontrar mesmo. Não sei se você me entendeu, mas esse foi o caminho que fez eu encontrar as terapias integrativas, eu realmente agora estar preenchida e trabalhar com as terapias integrativas e ter o meu propósito de missão de vida, que é despertar consciências, assim como aconteceu comigo. Isso me preenche hoje, isso faz o meu coração preencher. Foi o que eu falei para vocês no outro vídeo, né? Eu sentia um vazio. E a partir do momento que eu compreendi a minha missão de vida, que eu comecei a me amar mais, esse vazio começou a ser preenchido, né? Então hoje, óbvio que eu sou um bebezinho nas terapias integrativas, né? E tô também caminhando, tô fazendo o meu caminho do autoconhecimento todos os dias, a todo momento. E foi também nesse momento que eu comecei a compreender que investir nas terapias integrativas e investir nos cursos era um investimento e não um gasto. Porque demorou muito para eu despertar. Eu podia ter despertado antes, mas eu não buscava ajuda. Eu não achava que isso não que não era o certo, eu não achava que era relevante. Eu não achava que era relevante. E aí, quando eu
a minha mente expandiu, que quando a gente fala expansão da consciência é isso, né? A gente vai limpando, tirando as crenças que a gente tem, os padrões, né? De tipo, ai, a minha carreira não era legal como eu tinha antes, hoje eu não vejo mais isso, eu não separo mais isso. Ah, eu tenho uma carreira profissional. Eu não consigo dizer que hoje eu tenho uma carreira de terapeuta integrativa. Essa sou eu, essa é a Gislaine, integrada em tudo, né? Então eu não consigo dizer, ai, a minha carreira é isso e a Gislaine é aquilo. Então eu também desconstruí isso nesse caminho. Então por que todo domingo a gente faz lives? Por que a gente trabalha quando a gente tem vontade, à noite, quando a gente... Porque não existe mais a palavra trabalho, do significado da história, que é difícil, que é trabalhoso, né? É o nosso viver, é o nosso dia a dia, é isso que a gente é, né? Então, trouxe para vocês um pouquinho da minha consciência sobre o despertar e sobre propósito de vida, missão de vida. Quero contar aqui para vocês também que o ano passado, no começo do ano, eu comecei a tomar o floral propósito de vida e ele mudou muito para mim. Ele me ajudou muito além de fazer reiki, né? Além de depois, em outubro, conhecer as barras de Axis que, nossa, que totalmente transformou assim. O meu processo mesmo, desse processo de missão de vida, de propósito de vida. Ok? Mais conversando com a minha consciência aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não sei se você percebeu, tem várias vozes no fundo, e no outro vídeo até saiu o barulho da máquina aqui do vizinho cortando grama, e é isso aí mesmo, gente, né? É a vida real. Beijão para vocês, espero que esses vídeos tenham contribuído para você. Comenta aqui.